Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vamos falar de mais tipos absolutamente terríveis de vilões, daqueles que fazem nossos olhos revirarem só de aparecerem nas nossas histórias. Tá, eles são ruins, mas nem sempre são tão ruins. Mas vale sempre discutir sobre essas coisas para criarmos histórias e personagens melhores. Sempre vale a pena pensar. Tanto é que no último exemplo aí, a linha às vezes tênue entre um herói e um vilão. Mas enfim, qual seria o primeiro tipo de vilão de que iremos falar aqui então? É o vilão ultra superficial e genérico. É aquele cara que, de um modo geral, tem apenas um traço de personalidade. Em geral, esse traço é que, bem, ele é mau. Pois é, isso é algo que acontece muito e é bem irritante. São vilões que não possuem nenhum tipo de complexidade. E quero deixar claro aqui que não tenho problema com um vilão ser mau simplesmente por ser. O Coringa do Heath Ledger é assim e acho sensacional. Não é necessário haver uma explicação para tudo. A maldade às vezes pode simplesmente existir e bate com alguns cenários de RPG, por exemplo, como o D&D, o Dungeons and Dragons, em que algumas criaturas são simplesmente más e existem deuses que são simplesmente maus, etc. A busca por explicar a maldade muitas vezes vem da nossa necessidade de precisar de uma ordem para lidar com o caos da vida, com o imprevisível, para poder aceitar. E é por isso que todas as sociedades possuem, inclusive, algum tipo de crença ou de religião para apaziguar o sofrimento que sentimos por causa da inevitabilidade e da imprevisibilidade da morte. É basicamente uma forma de darmos ordem ao caos, e assim conseguimos dar sentido à vida, a tragédias que acontecem, e temos uma forma de lidar com o sofrimento e de poder lidar também de forma racional com algo que seria caótico e destrutivo. E a necessidade de explicarmos a maldade vem um pouco disso também, de lidar com esse caos. Mas enfim, voltando ao foco aqui da questão, não é o problema, como eu disse, de o vilão ser mau por ser mau, mas de ter uma personalidade superficial, sem basicamente nenhuma outra camada. É o caso de Steppenwolf, ou Lobo da Steppe, do filme A Liga da Justiça. Ali, além de ele ter os diálogos mais genéricos de vilão possíveis, temos também um personagem sem personalidade. A gente não sabe literalmente nada sobre ele, além do fato de ele estar na Terra e de querer destruí-la para seu povo, permitindo assim a dominação. Fora isso, não temos mais nenhum traço de personalidade, e isso é horrível. E quero apontar aqui que isso ocorreu muito também com os vilões da fase inicial da Marvel. Mas ali foi algo razoavelmente planejado, já que se queria primeiro estabelecer bem os heróis, a sua personalidade. E a partir do momento em que eles estavam bem estabelecidos, passamos então a ter vilões já mais bem trabalhados nas fases seguintes, como o Killmonger, do Pantera Negra, e o Thanos. Ainda assim, o Caveira Vermelha, o Obadiah, o Jaqueta Amarela, enfim, vários desses vilões das fases iniciais tinham como grande característica definidora serem maus, com muito poucas outras camadas sendo exploradas pelos roteiristas. Pois é, tomem cuidado com isso, mas como deu pra ver também, várias histórias de sucesso usaram vilões desse tipo, então apesar de eu fazer a crítica aqui, sempre vale lembrar que num ambiente certo, essas coisas podem funcionar. Enfim, mas qual seria o segundo tipo então? Bem, o vilão que toma decisões sem sentido só para que a trama aconteça. Voltando a falar aí dos vilões de Bond, eles são um exemplo legal disso. Em vez de simplesmente matar o nosso herói, eles o colocam numa máquina estranha e bizarra, algo que o permite fugir. Isso não faz sentido algum, e infelizmente temos em muitos filmes ações desse tipo. Por exemplo, voltando ao Obadiah do primeiro filme do Homem de Ferro, ele paralisa o Tony e o deixa lá para morrer, quando antes no filme ele matou um monte de gente. Por que não simplesmente matar o Tony? Ou no caso de ele querer fazer que a morte parecesse um acidente, de fato esperar ele morrer e ter a absoluta certeza de que seu plano deu certo? Pois é, não faz sentido, mas era necessário para a trama. E o Imperador em O Retorno de Jedi também, que é o meu filme favorito da franquia, eu sei, até acima de Império Contra-Ataca, mas lá ele atrai os rebeldes com informações falsas. Até aí tudo bem, era para ele fazer o Luke sentir o conflito, mas pra quê?
já que ele estava dando as informações falsas, dizer realmente onde era o local em que se podia desligar o escudo da Estrela da Morte. Ele poderia simplesmente apontar os rebeldes para outro ponto do planeta, o que garantiria com absoluta certeza que não haveria possibilidade de os rebeldes vencerem. Isto é, o plano não faz sentido. Mas, novamente, temos aqui um exemplo de um filme que muitos gostam, mesmo tendo algumas coisas que venho criticando. O que quero mostrar é que, às vezes, como eu falei anteriormente, em prol de uma trama que gera mais sensações e sentimentos em quem a acompanha, esses tipos de escolhas que não fazem sentido podem até funcionar. Ainda assim, o que vemos na maioria das vezes são alguns vilões completamente sem noção que simplesmente estragam as histórias. E vamos agora ao tipo 3, que é o seguinte: uma história triste não é motivação para o seu vilão. E o que quero dizer com isso? Que sim, podemos ter um vilão que tem uma história triste, um acontecimento triste e catastrófico, e que esse acontecimento o torne um vilão. Mas não é qualquer história e acontecimento triste que vai fazer isso. Ou seja, a motivação para alguém ser um vilão não precisa depender de uma história triste. E aqui vai um exemplo, embora para mim seja um vilão bem ruim, que é o Ultron, do segundo filme de Vingadores. Ele analisa as informações e racionalmente entende que os seres humanos são uma praga para o planeta, e é por isso que devem ser destruídos. Não há história triste ou apego emocional aqui, e é uma justificativa, do ponto de vista intelectual, perfeita para uma inteligência artificial que deve salvar a Terra. Você pode ter outros exemplos aí de vilões, como um que, cansado de ver governos corruptos, acaba decidindo que um império de mão firme, governado por ele, que se vê como um virtuoso, garanta um mundo melhor. Isso acontece muito com uma facção do RPG Demônio, a Queda, que faz parte do World of Darkness. Cenário iniciado com o vampiro, a Máscara. São anjos caídos que veem os seres humanos como inferiores e querem guiá-los, embora de maneira basicamente escrava. E quer mais um exemplo? Você pode ter um personagem niilista, como o Coringa de Heath Ledger, que vê a moral e as leis como castradores do potencial humano e querem por isso gerar o caos e a desordem para que esse potencial de liberdade floresça. E vejam aí como em nenhum momento uma história triste é necessária para que esse tipo de mal exista. Agora, eles partem de uma lógica de certa forma distorcida pelo que poderíamos chamar de maldade? Em geral, sim, mas isso independe de uma história triste. O que não significa dizer que uma história triste não possa gerar também vilões, é claro. É uma linha tênue entre herói e vilão. Por exemplo, no início de Coração Valente, William Wallace é movido pela morte de sua esposa. Ele decide então lutar contra a tirania inglesa, tornando-se um grande herói. Mas a história poderia ter sido diferente, por exemplo, se Wallace vencesse as batalhas, construísse um grande exército e então decidisse, novamente por uma lógica distorcida, que todos os nobres e toda a população inglesa deveria agora sofrer, partindo para a dominação daquele povo. A partir daí, teríamos um vilão, e podemos ver como um mesmo acontecimento triste poderia ser a razão para a criação de um herói ou de um vilão, dependendo da lógica aplicada ao acontecimento pelo personagem. É o mesmo princípio da pergunta: por que Thanos não usou a manopla para criar, na verdade, recursos quase infinitos e assim manter toda a vida? Por que ele opta por destruir metade da vida? Bem, porque sua lógica é distorcida. Enfim, eram esses os pontos que queria trabalhar com vocês aqui hoje. Espero que tenham gostado do episódio e até o próximo podcast. Um grande abraço, pessoal!